Olá, pesquisadoras! Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui, uma entrevista com uma pesquisadora contratada. E eu estou muito feliz hoje de receber uma mentorada, que é uma mentorada assim que eu falo que é o perfil de mentorada que eu amo ter, que é aquela pessoa dedicada, que pega, que faz, que implementa, participa dos encontros, manda dúvida, ou seja, faz aquilo que precisa ser feito. E é por conta disso que hoje ela está aqui do outro lado, já como um caso de sucesso e já podendo ser essa fonte de inspiração para vocês que estão fazendo a transição da academia para a contratação no mercado. Hoje eu estou com a Rosângela, a Rô, que vai então contar como é que foi essa trajetória dela. Rô, seja muito bem-vinda, obrigada, viu, por ter aceito o convite de estar aqui comigo. E fique à vontade, por Obrigada. favor, para você se apresentar, para que as PIs te conheçam melhor. Muito obrigada, Jaque, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você, com as PIs, né? Porque falar com você é falar com uma extensão de pesquisadoras que, assim como eu, também Sim. sempre tem esse objetivo, né? De estarmos do outro lado, darmos esse passo para a contratação. Então, bom, como a Jaque me apresentou, eu sou a Rosângela. Eu sou formada em educação física e mestre em ciência da motricidade pela Unesp de Rio Claro. E minha graduação também foi pela Unesp de Rio Claro. Eu sou doutora pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e pós-doutora também pela USP. Então, eu sempre segui na área acadêmica, eu desenvolvi pesquisas por mais de 10 anos. Então, o meu foco era sempre análise do movimento humano, fosse de crianças com paralisia cerebral espástica, de pacientes com doença de Parkinson, Alzheimer e idosos neurologicamente sadios com e sem histórico de quedas. E também fui professora colaboradora na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto por 2 anos. Então, recentemente eu encerrei o meu ciclo como professora colaboradora e comecei a me interessar pela pesquisa clínica e sempre tentei fazer a transição de carreira, sempre assim, né? Há um ano, mais ou menos, junto com os concursos públicos, eu vinha estudando pesquisa clínica para fazer a transição de carreira. Muito Então, basicamente foi isso. Hoje eu trabalho, né, com pesquisa clínica, porque eu consegui fazer essa transição, e sou assistente de pesquisa clínica no Hemocentro de Ribeirão Preto. Muito bom, Rô. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais desse processo seletivo, mas explica mais para as pessoas que estão nos escutando aqui, o que que você faz hoje, né, nesse cargo, na área de pesquisa clínica, e como que foi principalmente essa sua jornada de transição da pesquisa mais experimental agora para a pesquisa clínica, quais que foram os desafios que você teve e como que você foi superando eles? Tá? Primeiro eu vou falar dos meus desafios, porque eu acho que foi a partir de me reconectar com eles, na verdade, de entender quais eram eles, para que eu pudesse tomar qualquer decisão, inclusive de ter um pouco mais de autoconfiança em mim, em toda a minha trajetória, para que eu pudesse seguir para uma nova área, que para mim era novo, era desafiadora, e, e eu saí da área acadêmica com a ideia de que eu só conseguiria um trabalho se eu passasse no concurso público. Então, isso foi um ponto que, quando eu comecei a te acompanhar, eu falei, não, eu preciso saber mais disso. Então, é, fazendo as suas aulas, eu precisei me encontrar. Eu digo isso porque, assim, eu saí da área acadêmica, acho que como muitos, com baixa autoestima em relação a toda a minha formação, a minha trajetória. Eu tinha dificuldade de encontrar em mim um valor que eu pudesse ter essa troca com o mercado de trabalho para além da academia.
Então, eu precisei reconectar com os meus valores, com as minhas competências interpessoais, principalmente para que depois eu pudesse tomar a decisão de fazer a transição da carreira. Então, foi mais ou menos Se nesse sentido. enxergar primeiro, né? Ver o seu Isso, valor, para depois você isso, conseguir transmitir isso pro mercado, né? Para as outras pessoas. isso. Porque, assim, às vezes até a gente tem a dificuldade das competências técnicas e práticas, mas encontrar os nossos valores, as nossas competências interpessoais a partir dessas competências práticas e técnicas é muitas vezes um exercício de emergir para dentro da gente, para que a gente possa se reconectar. Eu falo que eu encontrei o meu eu, no sentido de Uhum. que a partir disso foi que eu consegui fazer o currículo, implementar a metodologia e colocar no LinkedIn e também me vender, né, no sentido de Sim. que eu precisei tomar posse, né, já que, como eu venho falando isso, tomar posse da pesquisadora que habita em mim, para que Uhum. eu pudesse pôr aquilo no papel e sair do papel de aluna, de estudante. Então, esses pontos foram muito importantes. Eu precisei, inicialmente, me auto-reconhecer para que eu pudesse dar qualquer passo em qualquer direção, porque Uhum. realmente eu não acreditava no meu potencial, no que eu pudesse ir para uma nova área, pudesse ir para o Uhum. mercado de trabalho, enfim, Isso era aí foi possível, isso. né? A partir do Isso. momento que você teve esse despertar, Rô, do outro lado, né, dos processos seletivos, o que que você sentiu que você tinha mais dificuldade antes de vir para a mentoria? Era currículo, LinkedIn, entrevista? O que que você sentia assim que você precisava realmente aprender, que foi um desafio para você superado? O primeiro passo foi o currículo, porque a gente vem muito com a ideia do currículo Lattes. E Uhum. às vezes a gente acha que aquilo é o suficiente, mas quando a gente tem que pôr aquilo de uma forma na linguagem do mercado, alinhado à vaga e, e, e também com a linguagem correta, porque muitas vezes Uhum. a gente não consegue transferir para o papel tudo aquilo que a gente fez. Então a gente tem essa dificuldade. Eu tive muita essa dificuldade de filtrar e pôr as informações que eram pertinentes à vaga, à área de pesquisa clínica e abandonar muitas coisas que às vezes eu me atrelava ainda o papel de aluna. Então eu precisei é, me desconectar de uma certa forma e trazer uma nova roupagem para Rosângela, para que eu pudesse colocar no currículo, mas principalmente que eu conseguisse trazer de dentro para fora. Eu precisava me reconhecer, me auto-reconhecer, né? As minhas competências, ter isso muito, muito forte em mim, porque eu acho, para mim, pelo menos foi isso que mais me deu o norte, inclusive para a entrevista, porque Uhum. eu precisava me conhecer. E muitas vezes eu, antes de fazer toda a mentoria, de fazer as aulas da TBC, eu não me reconhecia, eu não conseguia dizer quais eram os meus pontos fortes ou até mesmo quais eram os meus pontos fracos e que eu precisava desenvolvê-los. Então, isso foi muito importante, aquele exercício que você passou na primeira aula, da gente fazer a planilha e colocar tudo que a gente tinha feito lá de trás, e vir trazendo as coisas para a área acadêmica e trazendo não só as competências técnicas, práticas, mas as, as competências interpessoais que estavam conectadas àquilo ali, a cada competência, né, a cada Uhum. atividade de pesquisa ou não de pesquisa que a gente desenvolveu. Isso para mim foi muito importante, porque eu precisei disso para que eu pudesse dar qualquer passo, porque eu precisava acreditar em mim primeiro, Uhum. porque se não fosse isso, eu não conseguia nem fazer um entrevistador ou qualquer pessoa que fosse acreditar em mim.
Então, minha Perfeito. dificuldade inicial foi o currículo. O LinkedIn, depois a gente flui melhor, depois que a gente faz o currículo. E a entrevista, assim, eu me preparei muito com as várias perguntas que poderiam ser feitas, mas a gente nunca acha, pelo menos eu nunca achava que eu estava 100% e tudo mais, porque Pronta, a né? lei de Murphy existe, então a gente trabalha também com ela. Mas era nesse sentido, sabe? Primeiro foi o currículo, depois foi a entrevista. E, Rô, conta mais sobre o processo seletivo que você passou. Então, quais foram as etapas para essa vaga? Compartilha aprendizados, se possível. Sim. Bom, já que eu não sei acho que não são para todos que acontece isso, porque eu tive uma colega que eu conheci num curso de pesquisa clínica que eu fiz presencialmente. Foi um curso da AMS, que foram algumas pessoas selecionadas, então eu tive contato com essa colega. E lá a gente sempre conversava, e lá, assim como nas mentorias ou nas atividades da pesquisadora de impacto, as pessoas também reportavam essa dificuldade de, de, de fazer a transição, de seguir para outra área. E aí, nessa conversa, a gente falou, falei, olha, eu morei em Ribeirão, né? Então, foi mais assim. E ela me indicou para essa vaga, ela me alertou. Eu enviei o currículo, eu tinha acabado de implementar a metodologia, Uhum. e aí eu enviei o currículo. E passaram 2 semanas, eu fui contatada de que eles haviam gostado do meu currículo e que estavam marcando uma entrevista. E aí eu fiz a entrevista foi bem rápida, foi 15 minutos, mas foi a entrevista assim que a gente acaba parecendo que é uma eternidade os Sim, minutos, mas foi com o investigador principal e com a coordenadora do estudo. E eu consegui, na entrevista, passar que eu era pesquisadora e que a minha ligação da pesquisa básica, né, para a pesquisa clínica era a pesquisa e eu tinha experiência e bastante experiência nisso. Então, eu consegui passar essa ideia de que eu era a pessoa certa para a vaga. Então, foi muito isso. bom. E você tinha me perguntado anteriormente o que que eu desenvolvo hoje, então, como assistente de Uhum. pesquisa clínica, eu ainda estou no início, né? Então, eu estou naquele período de fazer os treinamentos, de me adaptar com o ambiente de trabalho, com as pessoas que estão junto comigo nessa jornada, porque a pesquisa clínica, ela envolve muitas pessoas, ela é bastante fracionada, né? Uhum. Então, eu digo, muitas vezes na área acadêmica a gente faz o projeto todo, desde submissão para comitê de ética, implementação, desenvolvimento da pesquisa, análise estatística e tudo mais. E na pesquisa clínica isso é mais fracionado. Então, eu como assistente de pesquisa clínica, eu tenho mais as funções de recrutamento de participantes, né? Processos regulatórios, sistema CEP-CONEP, relatórios, e então também alimentar o banco de dados, Uhum. enfim. Mas ainda estou no início, então eu estou fazendo os treinamentos, porque vai fazer um pouco mais de um mês que eu comecei. Bem Então, inicial, né? eu tô nessa jornada, tô descobrindo, porque essa também era uma dificuldade minha, era Uhum. compreender onde eu poderia me inserir, porque uma coisa que sempre me acompanhou, hoje está menos pior, mas é a síndrome de impostora. Então, eu É, precisava ter certeza de que eu tinha condições para aquela vaga, que minha formação me possibilitava dar conta e suprir o uhum. que aquele cargo, aquela função pedia. Então, Sim. é isso. E Rô, como que você está se sentindo, né, agora, depois de ter feito essa transição, de ter conseguido chegar na área de pesquisa clínica que você queria? Qual que é o sentimento principal que reverbera aí dentro de você nessa fase, nesse primeiro mês, nesse novo contexto de trabalho?
Jack, é uma mistura de sentimentos, assim, porque às vezes bate a insegurança do novo, porque acho que quando a gente toma a decisão de ir para uma outra área, esse é um dos primeiros, talvez, medos que a gente tem, o medo do novo, essa insegurança, mas não vou dizer que isso ainda me deixou, porque eu ainda estou no início, então Tá, eu né, tenho tá certeza avançando nesse processo, né? isso. Então eu tenho certeza de que o novo vai vir, e aí eu vou ver como eu vou enfrentar esses novos desafios. E também, assim, essa questão da gente ter esse networking com as Uhum. pessoas, que isso você sempre colocou como uma peça muito importante. Então, eu estou, nesse momento, me conectando com novas pessoas, né, dessa nova área. Esse é um Uhum. desafio, e esse também é um ponto que me traz felicidade, me traz, de certa forma, eu estou tentando buscar a palavra, mas eu vou trazer felicidade, assim, Aham. porque, assim, essa questão de me conectar e das pessoas me conhecerem como se fosse do zero, sabe? Então, Uhum. eu não tenho, não é que eu não tenho uma bagagem, eu tenho uma bagagem, mas elas me conhecem do hoje, elas não me conhecem do Aham. ontem. A nova Então, Rosângela, né? a Elas nova estão Rosângela, conhecendo. Isso é muito bom. é É como se você isso, estivesse, de fato, começando uma página em branco, né? Tanto isso. de área, de lugar, ambiente, pessoas, enfim, isso é muito bom, né? Para você realmente trazer essa nova Rosângela e todo esse despertar que você passou, né, nos últimos meses aqui na mentoria. Então, essas das suas competências, dos seus pontos fortes, e é claro que os demais pontos que você falou assim, ainda tem um pouco da síndrome da impostora, esse é um processo, né? Essas coisas a gente não resolve como uma pílula mágica. Mas também é muito importante que a cada conquista nessa nova etapa você vá comemorando, celebrando, se orgulhando para cada vez mais fortalecer também a sua segurança, a sua autoestima profissional. Isso é muito importante. E é Isso fruto de todo o seu trabalho até aqui, né, Rô? Rô, é. queria que você deixasse uma mensagem para quem está passando pelo mesmo que você estava passando, né? Quando a gente se conheceu, quando você estava ali, né, muito envolvida nessas dúvidas, nessa dificuldade de ver de fato quem você é. Qual conselho que você daria para essa pessoa que está se sentindo assim hoje, que também quer fazer a transição, ir para o mercado, sair da academia? Bom, além de seguir passo a passo, implementando o que você coloca na metodologia, isso é muito importante. Eu acho que um ponto para, eu acho que é um ponto essencial fazer uma reflexão, até antes de fazer o currículo, de fazer o LinkedIn, é aquela primeira parte que você passa para as pessoas fazerem um exercício de olhar para trás e olhar para frente também, mas se olhar, se reconectar, se autoconhecer, né? Então, a partir disso, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as minhas competências interpessoais, se reconhecer nelas. Lógico, trazer os exemplos que fundamentam essas competências, mas é se reconhecer nelas, porque para mim foram elas que me deram força para seguir. Foram a Uhum. partir delas que eu me reconectei com o meu eu, vou dizer assim, e a partir delas que eu tive coragem de tentar seguir para um novo caminho e mandar o currículo e tudo mais. Mas outro ponto importante que eu acabei até esquecendo de mencionar, que você fala em toda a sua metodologia, é o networking. Uhum. Porque, assim, ele não pode passar despercebido. Lógico, tem que ter o currículo, o LinkedIn, a plataforma GUP, mas o networking é muito importante. Porque, Ajuda a abrir assim, portas, né? isso. E muitas vezes as pessoas mandam um currículo, mas ela não contatou ninguém daquela empresa, ela não sabe como vai ser a função que ela poderia desenvolver. Então, eu acho importantíssimo se conectar com pessoas,
é, dentro da empresa com que a pessoa se identificou, porque isso é um ponto importante, os valores, a visão, a missão, tudo isso tem que ter uma conexão quando a gente vai mandar o currículo. Não é, eu não tenho conexão nenhuma com a empresa e vou mandar o currículo. E é importante Exatamente. também olhar para as pessoas que estão ali, tentar conversar, tentar saber o dia a dia delas, a função, e fazer esse networking. Não é pedir emprego, não é mandar o currículo de imediato para elas, mas é esse primeiro contato, como você já instrui a gente, para que a gente quebre o gelo, para que a gente possa, quando mandar o currículo, já ter algumas informações de pessoas que estão ali dentro. Eu acho que isso é muito importante. Muito E bom. eu fiz isso. Eu sou uma pessoa que gosto de falar com as pessoas, gosto mais presencialmente, mas eu também não tenho problema de falar com as pessoas pelo LinkedIn, fazendo networking. Uhum. E isso para mim foi muito bom, porque de certa forma eu comecei a partir disso traçar meu plano de ação para onde eu podia ir, aonde eu conseguia me ver dentro, então, Uhum. dentro da empresa. E é isso. Muito bom, Rô. E a partir de agora só crescimento, né, Rô? Conseguiu, Deus te ouça. tá, né, agora numa nova instituição, nesse novo momento. Cada vez mais, né? Se conecte com as suas forças, com seus pontos fortes, com seus diferenciais. Eu tenho certeza que você vai brilhar muito, as portas foram abertas e agora é só crescimento. Lembre-se que eu estou aqui à Obrigada. disposição, continuo sendo sua mentora, então o que você precisar, tanto eu quanto a minha equipe, estamos aqui à disposição para tirar suas dúvidas, te ajudar, te orientar. Continua participando dos nossos encontros Muito obrigada, mensais. Jaque. Vou sim. Amanhã tem um e eu Amanhã participo, tem. É isso aí. porque isso Muito, para mim foi muito importante. Muito isso é, obrigada, Jaque. isso é muito bom, isso é necessário, né? E seguir realmente se atualizando. Então é isso, Rô, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigada Um também, Jaque. beijo. Obrigada pelo convite. Obrigada por esse acolhimento, por esse carinho envolvente, Uhum. sabe? Isso faz toda a diferença, muita Ai, diferença, fico porque muito feliz. muitas vezes eu me sentia abraçada por você mesmo Uhum. conectada virtualmente e Que também bom. pela sua equipe, porque muitas vezes a gente sai meio órfão de Solitária, né? sentido, de sentido, de rumo, e ter do outro lado alguém que entende a gente, que dá um norte, e que as PIs também, eu senti que na mentoria com as PIs, Uhum. isso também foi um acalento, não porque outras pessoas viviam a mesma coisa, mas é porque o grito foi somado, Pela as troca, forças, né? as forças foram somadas, e, e, e a admiração, a potência, né, que as PIs têm de Uhum. tanta coisas que fizeram de transformação. Então, às vezes falta esse olhar para Uhum. o quanto, né, o quanto foi trabalhado, o quão importante foi o que foi trabalhado. E às vezes a gente busca, e você teve isso, esse olhar de carinho, esse olhar de empatia, de acolhimento, sabe? Ai, que E bom que isso chega, eu fico muito feliz que isso chega até vocês, né, aqui pelo que contato legal. virtual. E agora, né, muito feliz de te ver do outro lado, de ver você Ah, colhendo esses frutos. Então, muito siga obrigada, contando Jaque. comigo, muito obrigada aqui pela sua participação, viu? Obrigada. Um beijo Obrigada, Samara. grande, Rô.